Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Que Deus em Cristo abençoe você e sua casa. Vamos lá, vamos mais uma lição bíblica. Hoje trataremos da vara de Arão e o maná, lição de número 11, 13 de março de 2022. Vamos lá, estamos aí na reta final, Na reta final do trimestre. Teremos aí mais 2 lições. E essa lição será a última que nós iremos tratar de utensílios, Porque as 2 próximas iremos falar em uma conjuntura geral acerca do tabernáculo. Correto, então? Temos como fundamento a Êxodo, capítulo 16, versículo 13. Referências bíblicas, João 6,35 e Números 17:8. Ok? Objetivos, temos como objetivo geral estudar a história e a tipologia do maná e da vara de Arão. Objetivo específico, mostrar o contexto histórico da vara de Arão e sua tipologia, analisar o contexto histórico do maná e sua tipologia, entender o significado da vara de Arão, do maná para a vida cristã. Então temos aí o objetivo geral e objetivos específicos. Introdução. No estudo sobre o tabernáculo, encontramos agora 2 elementos que complementam o conjunto de utensílios ligado à Arca da Aliança, o maná e a vara de Arão. Esses itens surgiram em momentos muito delicados da história dos hebreus, mas carregam um significado muito edificante que trarão ensinamentos bastante importantes para a vida cristã prática, que através desse aprendizado possamos ampliar nosso conhecimento sobre as verdades de Deus contidas na Bíblia Sagrada. Ok, pessoal, vamos lá, adentrando aqui a nossa lição, tópico 1, contexto histórico 1, a história da vara pertencente a Arão. A primeira coisa que eu quero trazer aqui para você é essa questão da tradução bíblica, que em algumas traduções você vai encontrar a palavra bordão ou então cajado. Então, dependendo da sua tradução bíblica, você pode encontrar vara como bordão, também como cajado. Na época existiam os 2 principais modelos. Um era apenas uma vara normal e a outra tinha um gancho na ponta. Eram esses 2 tipos. E o interessante é que dentro da conjuntura judaica você observa que essas varas elas eram usadas de diversas formas. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente, tá? A gente observa que, como foi falado na introdução, esses objetos eles surgiram, tanto a vara como o maná, em momentos delicados dentro da palavra de Deus. Ela nos mostra que essa vara, a vara de Arão, quando ela floresce, foi diante de uma rebelião do povo de Israel, Aí vamos ver, primeiro, ela foi transformada em serpente. Está lá em Êxodo 7. Deus fez um teste com os líderes da tribo, que pegou lá as 12 tribos, pegou as varas, que representava cada um dos líderes, e colocou diante da arca, a qual somente a vara de Arão floresceu. Isso aqui é somente para você se situar na história. E também gerou amendoeiras, ela floresceu e gerou amêndoas. Após tudo isso, o Senhor ordenou que fosse colocada dentro da arca, para que os hebreus nunca mais se rebelassem. Então, olha só, a vara ela tem uma história, Ela tem uma história.
ela foi usada em diversas ocasiões, e essa foi uma delas. Vamos aqui. 2. Tipologia interpretada. Nós vimos que a vara que floresceu havia flores, renovos e frutos, gerou amendoeiras. Então, dentro do contexto hebreu, a vara tipificava a autoridade. E isso é interessante porque todos os líderes tinham uma vara que representava a autoridade, né, deles diante ali da sociedade. Tinha uma função no exercício pastoral ou pastoril, ou seja, eles usavam esse cajado, por exemplo, para subir as montanhas, para se apoiar, né, tirar ali a tensão das pernas, colocava ali o apoio no seu cajado. Usava a vara também para a questão da disciplina nas ovelhas, afugentar, né, os predadores, e também para a segurança do pastor, né? Então, hoje em dia, sim, por isso que hoje, né, as pessoas falam, usa o cajado e tudo mais, né? Então, essa autoridade estava sobre o pastor. E a vara, dentro desse contexto, tipifica essa autoridade. Salmos 23, verso 4. Tinha flores, renovos e frutos. Na arca tinha a função de lembrar o povo para não se rebelar. Como eu já falei, essa questão das varas diante da Arca da Aliança, ela surgiu dentro desse contexto, né? Quando o povo se levantou ali, Coré, família de Coré e outros, onde a terra se fendeu e engoliu ali aquelas pessoas. Então, também servia como um memorial para que o povo não se rebelasse. Olha, também temos algumas tipologias, as flores, dons espirituais, os renovos, né, renovação espiritual. E os frutos, né, Gálatas 5, frutos espirituais. Quem está em Cristo gera esses frutos espirituais. Beleza? Vamos lá. Tópico 2, a história do maná. Como a gente falou, que, né, a vara de Arão, ela floresceu, ela surgiu naquele momento de rebeldia do povo. E o maná também, ele vem com essa conotação, porque o povo saiu do Egito já reclamando. Quando atravessa o mar, você já vê o povo reclamando. Antes de atravessar o mar, alguns já estavam falando, nos trouxe aqui Moisés para morrer, por acaso não tinha sepultura no Egito e tal, e começaram a reclamar antes de tudo. Depois que atravessou o mar, começou a reclamar da mesma forma e assim sucessivamente. O povo pedia comida. Trouxe a gente aqui para morrer, no Egito tinha comida, e assim foi. Deus envia o maná, então, toda manhã. Olha só, o povo reclamou, Deus envia o maná. Algumas regras, não podia guardar o maná para outro dia, ele estragava. Era somente a porção. Era somente a porção. Isso aqui, pessoal, isso aqui demonstra o quê? A dependência, a dependência de Deus. Nós temos que aprender a sermos dependentes de Deus. Tem muita gente dependentes de Deus. Ok? Então a gente tem que aprender que... E Deus queria ensinar isso para o povo. Ensinar que ele era o Deus da providência, que eles tinham que depender, aguardar de Deus, né? Por isso que eles tinham que confiar que todo dia ia surgir o alimento. 4. Deus ordena guardar uma vasilha com o maná diante do Senhor. Então aqui é uma ordenança para que servisse também, né, pegasse uma vasilha, colocasse, ficasse como um memorial, seria guardado na arca. Era como uma semente de coentro. Isso aqui fala da aparência. Era como uma semente de coentro. Né? Quem já viu semente de coentro, ela era redondinha, né? Está em Números 11, 7 a 8. Comeram do maná até chegar na terra prometida. Interessante isso aqui, porque Deus, como eles estavam na jornada pelo deserto, e eles não tinham
um acampamento fixo, sempre tinham que mudar. Então, pense comigo, Deus, eles não teriam como plantar, né, o seu alimento. Então agora, o que acontece? Eles chegaram na terra, então cessou. Agora eles podem trabalhar, agora eles podem conquistar o seu alimento. Né? E aí então o maná cessou. Está em Êxodo 16:35. Belezinha, vamos lá. 2.2, tipologia interpretada. O povo hebreu murmurava e Deus respondia com milagres. Oh, misericórdia grande do nosso Deus, né? E essa história se repete ainda hoje. Vamos ver? Ó, foi assim com o maná. Nós acabamos de ver. Foi assim com o maná. O povo falava que estava com fome, Deus falava, estava aí o maná. O povo falou, estou com sede, né? Aí Deus envia água. Foi assim, inclusive, foi usada a vara também para tocar na rocha da primeira vez. Na segunda vez, aconteceu que Deus ordena a Moisés falar com a rocha. E Moisés pega a vara, dá 2 pancadas lá com a vara na rocha, o que Deus não mandou ele fazer. E foi o que impediu de adentrar a terra prometida. Né? E assim também foi com a carne. O povo já estava comendo pão, depois falou, a gente tinha carne no Egito. E o Senhor, também como sinal de misericórdia, mandou as codornizes, né, para que eles viessem comer. Então, ok, ó, o maná ele nos arremete a 3 princípios. Vamos ver? Primeiro, a misericórdia. Irmão, se não fosse a misericórdia de Deus, né? A misericórdia. Então Deus demonstra a sua misericórdia. O povo reclamava. Deus já tinha lá a coluna de nuvem de dia, a coluna de fogo à noite para aquecer o povo. De dia a coluna de nuvem para proteger o povo do sol. Mas mesmo assim o povo reclamava. E isso demonstra a misericórdia de Deus, né, para com o povo. Segundo, também fala de comunhão. Que Deus escolheu um povo para si e Deus protege esse povo com a sua misericórdia. E também fala da provisão, que Deus não deixa os seus desamparados. Né? Então ele fala aqui da comunhão e ele fala também da provisão. São princípios, né, que Deus estava tratando com o seu povo. Mesmo com a manifestação de tantos milagres, o povo hebreu nunca aprenderam a confiar plenamente no Senhor. Será que isso acontece nos dias de hoje, irmãos? Será? Comente aí no vídeo. Será que hoje o povo ainda não aprendeu a confiar no Senhor? Vamos lá, na Arca da Aliança. 2.3. O maná, a vara e as tábuas da lei colocadas na Arca da Aliança colocavam à prova a capacidade de Moisés e do povo de se submeter à autoridade de Deus, de maneira que tudo deveria ser feito exatamente. Isso aqui é importante. Exatamente. Ou seja, não podia ter alteração, era como Deus falou e pronto, ponto final. Não é vírgula, é ponto final. Então, e aqui Deus trabalha com alguns princípios também. Vamos lá? Primeiro, obediência. Ou seja, o que o Senhor falou teria que ser feito. Segundo, dependência. Eles tinham que aprender a ser dependentes de Deus. E terceiro, confiança. Eles tinham que aprender a confiar no Senhor. Né? Então, Deus trabalha com isso. Quando o Senhor traz, né, o maná e as tábuas, né, a vara para a Arca da Aliança, é para trabalhar isso, a obediência do povo, a dependência do povo, a confiança, relembrar o povo que eles não poderiam se rebelar contra o Senhor. Ainda hoje vemos pessoas que ignoram os princípios, né, esses princípios bíblicos. Certo? Tópico 3, vamos aí para o último tópico. O maná, a vara de Arão e o cristão. Jesus e o maná. Vamos aqui, eu coloquei um quadro aqui para ficar mais fácil para você, tá ok? Trazendo aqui um paralelo do maná e de Jesus. No maná, o maná era o que? Era um pão. O maná era um pão. Jesus, fazendo aqui um paralelo,
Jesus é o pão vivo, né, que desceu do céu, João 6,51. O maná, ele tirava a fome, né? Ele tirava a fome, o povo comia, mas só que logo depois o povo tinha fome de novo. Então, o povo torna a ter fome. Comia, mas logo depois tinha fome. Mas Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele sacia toda a fome. João 6,35. Né? Quem come da carne do Senhor, a sua fome é saciada. O maná. Quem comeu, morreu. Eles comeram maná, testificaram do milagre, mas depois morreram. Mas a palavra de Deus em João 6,58 diz que quem come, né, do pão vivo que desceu do céu permanece para sempre, vive para sempre. Glória a Deus. Então aqui fica bem claro essa tipificação de Cristo no maná. O maná alimenta o corpo físico. Jesus nos alimenta espiritualmente, o pão vivo que desceu do céu. O maná acabou na terra prometida, como nós falamos no slide anterior, mas o pão vivo que desceu do céu, nosso Senhor, ele permanece para sempre, até a consumação dos séculos, ele está conosco. Amém? Esta tipologia aponta para o corpo de Cristo, que foi moído na cruz para nos salvar. João 6,56, Marcos 14,22. Correto? Jesus e a vara de Arão. Agora, como fizemos também no maná, vamos fazer aqui para que você entenda essa tipologia. A vara de Arão estava morta e floresceu. Estava morta e floresceu. Jesus estava morto e ressuscitou, gerou frutos. Né? A vara de Arão, ela gerou frutos. Quem está em Cristo também gera frutos. Está lá em Gálatas capítulo 5. Né? Frutos do Espírito, paz, longanimidade, mansidão. Né? Então nós geramos frutos do Espírito. Então, aqui a vara de Arão, quando foi colocada lá, cada líder, né, colocou ali a sua vara diante da arca, e somente a de Arão floresceu. Isso demonstra o quê? Que é o Senhor que escolhe os seus obreiros. Em Hebreus capítulo 5 fala que ninguém toma para si essa honra. Então é Deus que escolhe, viu? Pastores, fiquem sensíveis à palavra do Senhor, né, para a escolha dos obreiros, ok? Então é o Senhor que escolhe. Fechando aqui, 3.3, tipologia aplicada ao cristão. Para os discípulos de Jesus, o maná é quem? É Cristo. O maná é Cristo. O pão vivo que nos alimenta diariamente. Medite na palavra de dia e de noite. Mateus 28:20. Sem o alimento saudável, que é o nosso Senhor, enfraquecemos e morremos espiritualmente. Assim como acontece com o corpo físico. Se você não come diariamente, se você não se alimenta saudavelmente, você vai padecer. E espiritualmente da mesma forma. Se você não estiver próximo ao Senhor, se alimentando adequadamente da presença do nosso Mestre, você não conseguirá ficar em pé. A vara é o símbolo da ressurreição de Cristo, que nos traz a esperança de ressuscitarmos, assim como ele ressuscitou. Correto? Certinho? Certo, graças a Deus. Temos aí a sinopse fechando e a conclusão. Então, irmãos, é interessante isso, que nós venhamos entender aí essa tipologia, tanto da vara de Arão que floresceu, como também do maná guardado. Que a nossa vida espiritual seja recheada com a doutrina da salvação e da ressurreição de Jesus que nos salvou e garantiu a vida eterna. Que nenhuma semente de amargura ou murmuração venha atrapalhar o vosso crescimento espiritual. Que nenhuma sombra de dúvida venha impedir a vossa convicção de que fomos salvos pela graça de Deus e aguardamos com esperança o retorno de Cristo, que ressuscitou dos mortos e virá com os salvos ressuscitados, transformando os vivos em pessoas glorificadas pelo poder de Deus. Amém? Graças a Deus. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida.
Tem aí a revisãozinha para você. Como já falei, você pode aí alterar, você pode colocar os slides dentro da sua abordagem, tá bom? Você pode alterar, tirar, acrescentar, fica ao seu critério. Ok? Não esquecendo, deixe aí os seus comentários para que nós venhamos ter a certeza de que estas pré-aulas, mesmo de modo sucinto e rápido, seja uma bênção aí para a sua aula e para o seu ministério. Tá bom? Deus abençoe. Grande abraço. Fiquem na paz do Senhor.